Capítulo 255, O primeiro gargalo. Após Heimdall terminar aquela primeira parte da história, Zhao Tia olhou para Gold com um olhar difícil de descrever. Era evidente que Gold era uma pessoa extremamente forte, que ele tinha uma idade gigantesca e que tinha um conhecimento sobre o caminho marcial tão profundo que mesmo os melhores mestres da atualidade são considerados crianças quando colocados à frente dele. Porém, descobrir que, na verdade, Gold foi o primeiro ser da história a trilhar o caminho marcial era algo digno de explodir a cabeça de uma pessoa. Talvez, até mesmo essa linha de pensamento esteja errada. Gold não trilhou o caminho marcial surgiu a partir dele. As descobertas, os relatos, o fato de uma pessoa como aquela estar ao seu lado, ensinando-lhe o verdadeiro caminho marcial, fez Zhao Tia sentir uma explosão de sentimentos impossíveis de mensurar, e aquele olhar era o máximo que ele conseguia fazer para se expressar. Mesmo que Zhao Tia ainda estivesse absorvendo aquele monte de informações, Heimdall prosseguiu com a história. Quando o garoto despertou e viu que toda aquela luz era emanada por ele, os olhos dele se abriram para uma nova realidade, com muitos caminhos a serem desbravados e horizontes infinitos. Diferente do caminho marcial praticado na atualidade, o garoto não tinha nenhuma base de conhecimento sobre o que estava à sua frente como prosseguir. Por causa disso, ele tinha que descobrir tudo por conta própria. Levou um bom tempo até o garoto conseguir evoluir de uma simples irradiação de luzes a uma modelagem do elemento. Ele teve que sentir, interagir e testar inúmeros métodos e teorias até ser capaz de criar uma bola de luz com formato e tamanho consistentes. Depois disso, o garoto tentou criar novas formas com aquele elemento, mas isso deixava-o cansado e parecia demandar mais poder do que ele tinha. O garoto descobriu que meditar e se banhar naquela energia revigorava o seu corpo e refinava o poder dele. Então sempre que ficava esgotado, o garoto meditava e se recuperava. Cultivo. Esse termo era usado pelo garoto quando ele queria se recuperar, porque ele percebeu que aquele processo era como preparar uma terra, que nesse caso são o corpo e o espírito, para receber cada vez mais sementes de poder. À medida que o corpo do garoto ficava mais preparado e a meditação dele ficava mais profunda, a capacidade de manifestação de poder dele aumentava nas mesmas proporções. O garoto precisou de 11 anos de refino e descobertas para finalmente conseguir atingir um outro ponto daquele rio de energia espiritual que ele usava como fonte de poder. No momento que ele descobriu um verdadeiro oceano de energia espiritual, raios caíram do céu ensolarado e o garoto descobriu a verdadeira essência daquele poder. Quantidades exorbitantes de energia espiritual fluíam, naturalmente, para o corpo do garoto. Era tanta energia que o corpo do garoto não conseguia reter tudo e ela transbordava, perdendo-se todo o resto. Desperdiçar todo aquele poder era inadmissível. Então o garoto precisava de um corpo muito mais forte do que aquele, algo capaz de aproveitar cada gota daquele oceano de energia. O garoto tentava, por vários meios, encontrar uma forma de reter toda aquela energia, mas havia algo como uma barreira que impedia qualquer avanço. As tentativas de romper aquela barreira levaram o garoto à conclusão de que o corpo dele precisava ficar mais forte, que aquele gargalo precisava ser rompido à força e o corpo dele não suportava o esforço que seria necessário. Também, tal nível de fortalecimento corporal não podia ser atingido nas condições em que ele vivia naquela cela. Utilizando a manipulação da luz, refinada durante todo aquele tempo de cárcere, o garoto conseguiu simular uma cópia dele, morto, no chão da cela. Quando os guardas entraram para recolher o corpo, o garoto usou mais uma vez a luz e ficou invisível aos olhos deles. Dessa forma foi fácil passar por todos os outros guardas e sair daquela prisão. Agora livre, após 13 anos de cárcere, o garoto se viu em um mundo onde ninguém o conhecia mais. Ele era apenas mais um rosto estranho na multidão. Apesar de finalmente estar livre, um dia entre a comunidade onde ele cresceu foi o bastante para que um sentimento de repulsa aflorasse em seu coração. Humanos se dizem inteligentes, mas não são nada além de gados nas mãos dos deuses. O garoto pensava sempre que via a devoção e a subserviência dos humanos para com deuses. Para ele, aquilo era nojento.
Quando a noite chegou, o garoto resolveu não viver mais entre aquelas pessoas e optou por se refugiar em uma floresta longe de tudo que era humano. Naquele tempo, nem mesmo as bestas demoníacas possuíam qualquer relação com a energia espiritual, mas elas ainda possuíam tamanhos, forças e venenos capazes de obliterar qualquer ser humano que cruzasse o seu caminho. Elas eram o topo da cadeia alimentar de qualquer ecossistema. Apesar de tanta superioridade quando comparadas aos humanos, as bestas demoníacas mantinham-se em seus habitats, como florestas, mares e desertos, e raramente atacavam as cidades e vilarejos da mesma forma, mas por motivos diferentes. Os humanos raramente pisavam naqueles locais onde as bestas demoníacas viviam. Era um ou outro que invadia aqueles lugares, para provar algum tipo de bravura ou ritual. E todos eles sempre acabavam mortos. Diferente de todos os outros, o garoto não era mais um humano comum, então ele imaginava que podia se virar na floresta. No princípio, o garoto tentou permanecer invisível e simplesmente evitar as bestas, mas não demorou até que um bando de quimeras conseguissem farejá-lo. O grupo de quimeras imediatamente avançou contra o garoto, que a princípio correu, mas bastaram algumas centenas de passos para que ele percebesse que ele muito mais rápido do que todas aquelas bestas juntas. Então o garoto parou e encarou as bestas demoníacas, que atacaram com uma ferocidade digna do nome que elas carregavam. Contudo, por mais que todas tentassem, elas não conseguiam tocar em um único fio de cabelo do garoto, que se desviava dos ataques, como se as bestas estivessem se movendo em câmera lenta. No fim, bastou um único soco do garoto, para que a maior de todas aquelas quimeras caísse desacordada no chão. A força daquele golpe empurrou as outras quimeras para trás e assim que pousaram, todas pararam de atacar e se curvaram na frente do garoto, como se elas tivessem um novo líder. O garoto não estava interessado em interagir com aquelas bestas, então ele se virou e caminhou para longe delas, a fim de finalmente seguir com seu treinamento. Após descobrir que tinha tanta força, o garoto seguiu pela floresta e enfrentou todos os tipos de bestas demoníacas que encontrava em seu caminho. Seu objetivo era encontrar desafios que estimulassem o fortalecimento do seu corpo. Após 1 ano e meio, o garoto já tinha praticamente dominado a floresta e as bestas demoníacas simplesmente fugiam quando ele aparecia. Os desafios que aquele lugar podia proporcionar tinham acabado, mas, em contrapartida, o garoto tinha alcançado o seu objetivo. Com um corpo muito mais forte, o garoto conseguiu romper o gargalo que impedia o seu avanço e então ele pisou naquilo que é chamado de Reino Dominador. Eu prometi não me aprofundar nos detalhes dessa história, então pularei alguns anos, mas saiba que o garoto seguiu a sua trajetória e por muitas vezes encontrou outros gargalos em seu caminho, cada um mais difícil de superar do que o anterior. Endal pausou enquanto olhava para o Gold, que fazia uma expressão de alívio, como quem dizia, finalmente é. Zhao Tia, instantaneamente, fez uma cara amuada. Ele podia ficar dias escutando aquela história. Apesar da frustração de Zhao Tia, Endal, mesmo que por outro caminho, tinha mais algumas coisas para explicar. Endal, antes de entrarmos na etapa final dessa história, eu preciso explicar um pouco sobre os principais pilares da hegemonia divina e do equilíbrio do universo. Entre os grandes deuses, existe apenas um que é considerado superior a todos. Nós o chamamos de pai de todos, Odin. Zhao Tia não percebeu, mas por um breve momento, assim que Endal mencionou aquele nome, Gold fez uma cara nojo e raiva capaz de causar arrepios em qualquer ser vivo. Endal, nós já nascemos sabendo que devemos obedecê-lo e que ele é o regente de todos nós. Isso é um fato. Contudo, pelo fato de que abaixo dele não há nenhum outro poder absoluto, sempre houve uma disputa de egos entre os grandes deuses para saber quem era o mais importante para a estrutura de tudo. Dentre todos, a maior disputa ficava entre dois deuses: o meu antecessor, Endal, o vigia, e Geb, o legislador. Os dois possuíam dons divinos que se completavam. O primeiro era capaz de ver e antecipar qualquer anormalidade no sistema, e o segundo, Geb, com seu dom, é o responsável por criar todos os gargalos que o caminho marcial